Então, Wellington pode orar para iniciar? Sim. Oremos, irmãos. Amado Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por estarmos reunidos com os irmãos aqui nessa noite para escutar a tua palavra, para aprender mais sobre todo sobre ti, Senhor. Todo sobre ti, teu Filho e o Espírito Santo, Senhor. Abre nossos corações, abre nossas mentes para receber conhecimento, para deixar de lado conhecimentos anteriores e conhecer coisas novas, para aprender, Senhor, para aprender sobre ti. Todo isso te pedimos, te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, fazendo uma retrospectiva, nós já estudamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, sobre anjos, sobre o diabo, e nós estamos estudando sobre os demônios. E, se não me engano, a última passagem que nós vimos, a semana passada, foi Marcos 9, do 14 ao 29, que eu gostaria de ler outra vez e ver o que tem lá. E tentar entender mais sobre o que é, o que não é, e como nós ficamos nessa situação, né? E graças a Deus não ficamos sem recursos. Fala, Flávia. Boa noite, cheguei atrasada. Boa noite, mas chegou. Eu acabei de falar com ele, então, que foi muito bom ver você e as crianças ontem. Nós gostamos muito. Eles também, as crianças adoraram. Uhum. Então, Sônia, poderia fazer essa leitura para a gente? Enquanto tem sinal aí? Sim. É do 14 ao 29. Marcos 9, 14 até o 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo ouviu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão. Joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino." Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu ele. "Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando,
Repreendeu. Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Obrigado. Então, nós vimos essa passagem semana passada, não foi? Então, chegamos a ver. Então, aqui fala sobre um pai, sobre um filho, sobre a doença. Eu, como já tenho falado nas outras aulas, tem certamente coisas aqui que eu não entendo totalmente, eu não tenho todas as respostas, mas o que me mais chama a atenção é no 19, né, que Jesus, ele esperava que os discípulos tivessem feito alguma coisa, né? Ele ficou surpreso e disse que foi falta de fé, né? Que chamou de geração incrédula. Aí depois, quando o pai diz, né? Se tu podes, Jesus diz, tudo é possível naquele que crê. Aí no final, Jesus não só expulsou o espírito imundo, mas quando o menino estava lá, não estava se mexendo, as pessoas achavam que ele estava morto. Jesus, diz no 27, Jesus o tomou pela mão e o menino ficou em pé. E Jesus termina dizendo que a oração é a solução, né? Quer dizer, Deus é a solução, né? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Não sei, quais suas observações? Alguma pergunta a mais, Holly? Em inglês não tem jejum, tem só oração. Então, algumas edições desse tem, mas dois, em algumas edições não tem. Então, aqui na minha versão, que é a nova versão internacional, ao lado da palavra jejum, tem a letrinha A, e lá embaixo diz, alguns manuscritos não trazem a palavra jejum. Nós poderíamos até, isso seria praticamente uma outra aula, de falar sobre os manuscritos do Novo Testamento. Eu posso tentar, em 5 minutos, dar um resumo. Deixa eu ver como fazer. Vamos imaginar que esse é o quê? Esse é Marcos, né? Marcos escreveu nessa folha aqui, né? Mas naquela época não tinha copiadora, né? Não tinha como tirar cópia, não tinha gráfica, né? Então, se fosse ter uma cópia do que Marcos escreveu, seria uma cópia à mão. Então, foram fazendo cópias e cópias de cópias e cópias de cópias de cópias de cópias, né? Tudo feito à mão, né? Então, graças a Deus, muitas dessas cópias existem hoje, né? Tem cópias bem antigas, por exemplo, no museu em Roma, no Vaticano, no Museu de Londres, lá na Inglaterra, tem em vários lugares do mundo, né? Vários museus têm cópias antigas do Antigo Testamento. Só que essas cópias antigas, as mais antigas, ninguém tem o original que Marcos escreveu, né? A cópia mais antiga seria tipo 100 anos depois que Marcos escreveu. Mas aí seria só pedaços, né? Vamos dizer, um pedaço de uma folha. A cópia da Bíblia inteira, mais antiga, seria de tipo 300 anos depois que Marcos escreveu. Mais ou menos isso. Mas o que é bom é que quando comparam
esses mais antigos, tudo se encaixa. Por exemplo, se só tem um pedacinho, pelo que eu sei, o pedaço mais antigo da Bíblia que tem é um papiro, é só um pedacinho de João, e só dá para ler algumas palavras ali, né, naquele pedaço. Mas quando compara aquela parte com os outros manuscritos, é tudo igual. Então, dá para a gente ter certeza, né, confiança do que o que nós temos é original. Então, mas, aí então, cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. Então, quando João Ferreira de Almeida fez a tradução dele, que eu esqueci quando foi, se foi 1800 ou 1700, eu sei que tem muito tempo. Naquela época, muitas dessas cópias mais antigas ainda não tinham sido descobertas. Então, embora é uma tradução mais antiga, estava usando cópias mais novas, se dá para entender. Não sei se faz sentido. Eu estou fazendo meu trabalho em música sobre esse problema, mas só com notas. Então, ela entende muito o que você, mas é mais complexo, porque os manuscritos na Bíblia estão muito mais antigos. Então, a gente acredita, né, que quanto mais antigo, quanto mais perto da fonte, mais confiança dá, né? Então, graças a Deus, nesses últimos 100 anos, várias coisas foram descobertas, coisas antigas, que também dão confiança. Existem mudanças, mas mudanças pequenas. Então, uma das mudanças é essa palavra jejum. Né? Os manuscritos mais antigos aqui não têm jejum. Alguns manuscritos mais depois têm jejum. Então, existe essa pequena divergência, né? Se deveria ou não deveria ter a palavra jejum. Na realidade, para mim, eu acho que não faz muita diferença. Porque o forte é que depende de Deus. Né? Que oração é orar a Deus. Jejuamos buscando a Deus. Então, não é porque eu fiquei sem comer que eu vou derrotar o inimigo, né? Como também não é porque eu rezei 20 Ave Marias que eu vou expulsar um demônio. Não, é pelo poder de Deus. Então, a oração em jejum também seria outra aula de estudar sobre jejum. Existe na Bíblia oração sem jejum, mas não existe na Bíblia jejum sem oração. Porque jejum sem oração é dieta. Mas então, você não faz, então, algumas congregações nos Estados Unidos, por exemplo, Baptista, eu lembro da minha mãe, ela fez jejum e oração. Então, então, sim, mas estou dizendo, mas jejum tem que andar com oração. Não pode ter jejum sem oração. É jejum e oração. Tá. Mas mais forte, mas Jesus, ele disse mais forte para fazer com jejum, deixa o... Eu acho que não. Que Deus é forte do mesmo jeito. Disse, não tem, mas ele fica um pouco perturbado com os apóstolos, porque eles não tiram o... Sim, por falta de fé, né? A hora que ele disse aqui no 19. No 19 ele falou, geração incrédula. Sim. Né? Sim. O problema é falta de fé. Como também o pai, né? Quando o pai diz, no 23, se tu podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Acredita, sim, crê. Então, oração tem a ver com fé. Essa oração e jejum é colocando fé em Deus. Porque é Deus quem pode tudo, né? Deus é mais forte do que o demônio, né? Deus é mais forte do que Covid-19, né? Deus é mais forte do que seu inimigo, do que macumba, do que qualquer coisa. Né? Sim. Então, oração e jejum é porque nós estamos colocando nossa fé em Deus. Até a ideia do jejum é
que eu vou abrir mão de uma coisa necessária para buscar uma coisa mais importante ainda. Mas por que ele disse que tem para fazer jejum, então? Não, porque a ideia é porque ele disse que tem que orar, então. Ok, entendo. Ok. Porque realmente, talvez... Ok, eu vou... Eu vou perguntar rapidinho. O jejum aí entraria como sacrifício? Eu não vejo tanto como sacrifício. Eu vejo mais a nossa aproximação de Deus, nossa busca de Deus, né? Sobre qual é a minha prioridade na vida, né? Como também tem, acho que em Coríntios, né? Que fala sobre o casal, que o homem, o seu corpo pertence à sua esposa, o corpo da esposa pertence ao marido, e não devem se privar, a não ser se os dois combinam para buscar a Deus em oração. Sim. Né? Então, o jejum também é abrir mão do arroz e feijão para buscar mais a Deus, ter mais tempo para Deus, estar mais focado em Deus. Sim. Como também embora a Bíblia não fala, eu já ouvi de alguns irmãos uma ideia que eu acho interessante, de fazer jejum de tecnologia, né? Ou fazer jejum de televisão, né? Para estar mais em harmonia com o Senhor, estar mais ligado no Senhor, do que essas coisas tiram nossa atenção muitas vezes, não é? Sim, Laodiceia. Só completando, né? No caso, eu ia falar justamente disso que você acabou de falar, que o jejum, ele aproxima a gente mais de Deus, porque quando a gente faz um jejum, automaticamente, quando a gente vai sentindo fome, a gente sabe que ali a gente está tendo que buscar mais, orar mais, e parece que aquilo fica mais intenso, e a gente acaba buscando mais ao Senhor através do Espírito Santo. E talvez por isso que a nossa fé ela aumente para, digamos, fazer algumas coisas, orar, né, digamos assim, com mais intensidade e acreditar que Deus vai estar ali nos proporcionando a resposta que precisamos, como orar por alguém que está doente, expulsar demônio, talvez. Eu posso até mandar um esboço sobre jejum para vocês colocar no grupo, se quiser. E podemos até colocar como possibilidade de uma aula futura. Sim. Sim. Wellington? Sim, ficou uma dúvida aqui. Quando Jesus responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, eu entendo que pela aproximação de Deus, né? Oração e jejum são duas coisas praticamente que vão juntas, vão da mão. Mas quem pergunta por que não conseguimos expulsá-lo foram seus discípulos, em particular. Sim. Então Jesus responde, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus queria falar para os discípulos que tinham que ter mais fé, possivelmente. Sim, claro. Isso ele já tinha falado no 19 e mais ou menos no 23, né? Embora no 23 ele está falando com o pai do menino, não com os discípulos. Mas no 19 ele está, vamos dizer, triste, né? Decepcionado com os discípulos. Ele esperava mais. Porque ele estava no Monte da Transfiguração, um momento sublime, e ele desce de lá, e em vez de encontrar os discípulos resolvendo os problemas, né, fazendo como ele queria, eles, né, não conseguiram, e ele tem que resolver o problema. Imagina, né, como o pai ou mãe, né, que sai de casa, vai numa viagem, faz uma coisa boa, chega em casa, os filhos, né, fizeram uma bagunça na casa ou fizeram algo, né, tiveram um problema e não souberam lidar com a situação.
Ao invés de resolver problemas, eles estavam criando problemas. Mais ou menos. Achei interessante aqui que Jesus fala, né, que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quer dizer, eu nem sabia que tinham espécies, né, de demônios, né? Tem vários tipos de espécies. Pelo jeito, não é uma espécie só. Também tem uma passagem que está aqui na nossa... Não, é aqui mesmo. Acho que a outra versão fala casta, né? Isso mesmo. Realmente, não sei, é uma coisa nós sabemos dos anjos, tem vários tipos de anjos, né? Quando estudamos sobre anjos, né? O arcanjo e não me lembro as outras coisas, querubins, tal. Não sei, né? Almeida Revista Atualizada. Uhum. Que fala sobre casta. Bom, vamos para a próxima passagem, então? Vamos. O que eu separei aqui é Atos 16 a 18. Solange, pode ler essa? Sim. Deixa eu chegar lá. Tudo bem, eu também não cheguei ainda. É 16, 18? Capítulo 16, versículo 16, 17 e 18. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Pode ler o 19 também, Solange? Sim. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Tá bom. Eu só queria ler o 19, que eu achei que um paralelo com aquele caso onde os demônios entraram nos porcos, né? Os porcos foram e se afogaram, e as pessoas ficaram mais preocupadas com os porcos do que com o homem que se livrou de uma legião de demônios. E aqui também, né, tem esses donos da escrava que não estão preocupados com o ser humano. Tanto que ela é uma escrava, né? E sendo escrava, pior ainda, que ela tem esse problema e eles estão tirando proveito do problema. E quando ela, então, recebe um livramento, aí eles estão pensando só no din-din, né? Mas aqui também é uma coisa talvez estranha, que é através desse espírito que ela consegue fazer adivinhações. Então, realmente existe um poder ali, existe algo sobrenatural. E não é da parte de Deus, né? Vamos em frente? Alguém tem algo mais? Não? Olhem. Me desculpa. Não, à vontade, Rola. As perguntas são boas. Não, essa realmente ela
Elceia não foi ela, a personalidade, essa menina, não foi ela, foi outra. Mas também esse como se diz, espírito mal, foi demônio, não foi pessoa, ela não foi destruindo alguém. Falando a verdade, o que Paulo estava fazendo. Falou a verdade, Mas aí até a gente vê muitas vezes quando o endemoniado encontra Jesus, né? Ele sabe quem é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Sim, ok, é verdade, tá. Até uma coisa é certa, né? O diabo não é ateu. Ele acredita em Deus, né? Verdade. Tem que ser um ser humano para ser ateu. Então não obedecem, né? Não obedece. Eles acreditam, mas não obedecem. Acreditam. Eu achei, posso falar? Sim. Eu já li isso aqui não sei quantas vezes, eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, né? Ela seguindo e dizendo a verdade o tempo todo, né? Aborreceu a Paulo, né? Porque ele sabia que aquilo não vinha de Deus, mas ela falava a verdade, né? Quer dizer, o espírito, né? Sim, foi expulso, falava a verdade, né? Acho que estava implicando com Paulo mesmo. Perturbando, né? Até aí também a gente vê que Paulo é um ser humano, né? Um ser humano que ficou chateado. Pelo menos parece que é isso, né? E por isso fica como um problema grande. Foi preso, né? Por causa disso ele foi preso. Mas depois vieram coisas boas, né? Muito bem. Então, vamos para a próxima. A próxima que eu gostaria de ver, se vocês acham que eu estou pulando muito, a gente pode voltar. Mas vamos para Mateus 12. Marília pode ler Mateus 12, do 22 ao 30. Posso ler? A Márcia? Pode ser, Márcia. Você já tinha pedido para outra irmã? Pode passar. Não, Marília disse que você pode. Eu posso? Sim. Facilite. Mateus 12. Do 22 ao 30. 22 ao 30 tá picotando para mim. Tá bom. Então eu vou ler, Marília. Obrigada aí, desculpe, tá? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, gostaria de começar no finalzinho aqui, que eu sei que é um versículo que muita gente não entende, eu mesmo ficava um pouco confuso, sobre o versículo 29. Ver se a gente consegue entender quem é quem no 29. Como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Então, tem nesse versículo 29, o dono da casa, do homem forte, e alguém que invade a casa do homem forte
e vai amarrar esse homem forte para roubar as coisas da casa dele. Quem é quem aqui? Deu para entender? Quem é o homem forte nesse versículo 29? Deus? Jesus? Não, eu entendo que é o diabo. É? É. E no meu entender, quem invade a casa do diabo, aí que é Jesus, né? Porque Jesus é mais forte do que o homem forte. E que ele domina o homem forte, né? Deixa ele preso, amarrado, para roubar. Quer dizer, roubar no bom sentido, né? Para libertar os escravos, né? Para libertar os cativos. Para nos dar tirar das trevas e nos trazer para a luz. Porque aqui, mais para cima, de novo, vendo por pedaço, a acusação dos fariseus no versículo 24 é o quê? Que Jesus só consegue expulsar os demônios, por quê? O que os fariseus falaram? Ele faz isso porque Jesus é o principal dos demônios. Né? Então, Jesus, sendo o general dos demônios, vamos dizer, ele pode expulsar o sargento demônio, né? O soldado demônio. Mas o que Jesus fala? Eu vou, como o Mário disse outro dia, usando a linguagem de hoje, Satanás não é burro, né? Que Satanás não fica contra Satanás, né? Isso seria burrice. Então, que certamente se Jesus está dando uma derrota para o lado do inimigo, é porque Jesus é do lado de Deus, né? Jesus é do lado do bem. É o bem que derrota o mal. Satanás é ruim, né? Ele faz coisas ruins, mas ele não não sei se é outra palavra além de burro. Ele é inteligente, né? Não é tolo, né? Não é tolo, tá bom. Não vai atacar a sua própria casa, né? Não vai fazer isto. Seria bom fazer um gol contra, né? Irmão Léo. Sim. E minha internet caiu na hora que o senhor estava falando do homem forte. Né? O senhor poderia repetir só essa parte do homem forte? Que seria? Então, o homem forte ali, nesse contexto, é Satanás. E Jesus, então, ele entrou nesse mundo, porque a Bíblia diz, né, que Satanás é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz nas trevas. E Jesus entrou no mundo para libertar as pessoas das trevas, para nos trazer para a sua maravilhosa luz. Então, para isso, ele precisa derrotar o inimigo. E nós temos versículos que falam, né, que Jesus veio justamente para isso. Que quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus ganhou a vitória, né? A morte foi derrotada e Satanás também foi derrotado. Então, ele está falando sobre o processo, como ele fez? O que ele já estava fazendo enquanto vivo e que faria mais ainda o golpe final, seria com a crucificação e a ressurreição. Deu para entender, ou Evandro, ficou dúvida? Não, deu para entender. Depois de olhar mais. Foi legal. A primeira vez que eu vejo dessa maneira, entendeu? Então, eu sei que é um versículo que muita gente não entende, que quando você vê, como a Solange falou, você vê homem forte, logo você pensa que é Jesus. Né? Jesus é forte. Não, mas nesse versículo 29, o homem forte é fraco comparado com aquele que invade a casa dele, domina ele e tira as suas coisas. Esse que é realmente forte. E esse que é Jesus. Então, nesse caso, Jesus é o bom ladrão, né? Eu diria melhor, né? Seria a polícia anti-sequestro, né?
Verdade. Em libertar os escravos, né? Isso, libertar os sequestrados. Sequestrados, Antes de você falar, eu estava aqui com isso na cabeça, Léo, que Satanás estava dominando. Então, Jesus veio, então ele precisa amarrar Satanás para poder libertar. Né? E Satanás é forte, só que existe... Jesus Cristo veio como ser supremo, né? Mais forte que tudo. Muito mais. Amarrou para poder libertar. Perfeito. Até nós... Tem o versículo que fala que Jesus vai derrotar Satanás com o sopro da sua boca, né? Para a gente ver como é fácil para Jesus. Só com sopro. Léo, oi. A paz a todos, viu? Oi, a paz, irmã. A paz. Eu amo vocês, tá? Só para... Então, nesse 30 também está falando do demônio, né? Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Seria ou o demônio, ou, nesse caso, talvez os fariseus, né? Que estão contra. Fazendo a vontade do inimigo. Espalha. É como se não fizesse parte... Tipo, não tá, como é que se diz? Não tá comigo, então está espalhado por aí. A maldade. Eu vejo isso também, por exemplo, na igreja, né? Nossa ideia é unir os irmãos, né? Não afastar os irmãos. Não dividir. Sim, claro. Obrigada. Então, obrigado. A união vem de Deus, né? E a desunião não vem de Deus. Agora, voltando para o início de tudo, aí no 22, uma coisa que vemos aqui, que de novo eu falo que eu não entendo muito bem, é que diz que tem um endemoniado, cego e mudo. E agora eu vou fazer a pergunta, vocês vão me responder. Então, todo mundo que a gente vê hoje, todos os cegos e todos os mudos são endemoniados? Não. Eu também creio que não, né? Mas alguém poderia ler aqui e achar que sim, né? Mas eu creio que não. Uma coisa certa é que creio que no céu, né, na glória, todos serão perfeitos, né? Esse mundo tem muitas coisas, muitas imperfeições. Até estamos falando no início, né, Laodiceia, sobre doenças e enfermidades que atrapalham muita gente nesta vida. Mas Deus vai nos dar a perfeição no dia final. Léo, até porque se partir da premissa que o mudo, o surdo, é endemoniado, então todas as pessoas doentes, qualquer seja lá o que for, também são. Então, eu também vou na mesma linha sua aí. Penso do mesmo jeito. Wellington? Sim, para mim, eu olhei aqui porque você falou, mas para mim não ficou dúvida que ele era endemoniado. Sim. Mas, além disso, era cego e mudo. Para mim, eu li e entendi. Então, levaram ele um endemoniado. Ele começou a era cego e mudo. São três coisas, três problemas. Isso, eu entendi assim, para mim. Tá bom. Mas depois ele começou a ver... endemoniado porque era cego e mudo. Sim. Faz sentido, Wellington. Vamos Holly? O microfone, Holly. O título para essa parte, em inglês, se chamada Jesus e Beelzebub. Aqui na NBI diz acusação contra Jesus. Os fariseus fazem essa acusação contra Jesus, né? Falam no 24, né? Que Jesus só faz... Jesus é no 24. Mas em português, mas em inglês é outra. Sim, mas os títulos mudam, né?
Só eu quero saber, Beelzebub, por esse foi a pessoa que... Esse foi o espírito mal que fez isso, o demônio? Não, essa foi a ideia dos fariseus, é que Jesus está fazendo o que faz por Beelzebub. Beelzebub seria o nome do príncipe dos demônios. Entendo. O príncipe dos nomes chamado Beelzebub. Beelzebub, entendo agora. Ok. Vamos para Mateus 15. Luísa? Então, Leandro, é algo que eu observei. Está me ouvindo bem? Mas dá para ouvir. Tá um pouco a voz lenta. Eu vou ligar o celular e aí eu vou fazer a pergunta. Tá bom. Tá, vou fazer a pergunta no celular. Tá Pode bom. continuar, depois eu vou ligar ainda. Parece que agora melhorou. Vamos então para... Será que dá para ir? Dá, é sobre Mateus 12? Não. Na verdade, essa parte que eu ia perguntar, ela não consta na folha. Tá. Mas eu gostaria até da gente poder fazer um comentário, que é a passagem de 1 Coríntios 10, do 19 ao 21. Tá bem, vamos lá. 1 Coríntios 10, 19 ao 21. Tá, e lembre, com relação ao ídolo, né? Explicando bem o que se trata o ídolo, eu achei lá em Isaías 44, do 12 ao 20. Sim, que o ídolo é de pau, ou de pedra, ou de metal, é só um objeto, né? Sim. Então, quer que eu leia? Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 10, você falou 19, eu vou começar no 18. 18 ao 22. Considere o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Portanto, o que estão querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Eu acho bem interessante que ele faz essa distinção, né? Que o ídolo não é nada, né? Mas por trás do ídolo, que nada é, mas há um demônio. Até aproveitando que você saiu fora da folha, eu ia sair fora da folha também. Vamos para Efésios capítulo 6. Efésios 6. Uma passagem que vocês, creio que todos conhecem, é só do 10 ao 12. 10, 11 e 12. Poderia ler, Wellington? Efésios 6, do 10 ao 12. Sim. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, aqui também eu vejo mais ou menos o que você disse, Luísa. Se eu estou com um problema com o meu patrão, né, ou com um problema com o vizinho, o problema é com uma pessoa, mas por trás daquela contenda é Satanás que, como o Ricardo falou bem, é Satanás que é divisão. Deus quer unir. Se o outro está roubando ou brigando, a luta maior é contra as forças do mal, né? Ciladas do diabo. E ele que está ali, né? Até só voltando lá para Gênesis, né? Adão e Eva. Foi um pecado que cometeram, mas induzidos pela serpente que falou que para ir e ir contra Deus, ou também, acho que na outra aula foi citar, acho que foi você, Luísa, que citou Caim, né, quando Deus falou com ele, né? Por que você vai fazer isso, Caim? O pecado está na sua porta, cabe a você dominá-lo. Né? Então, é uma luta espiritual. Embora é uma luta carnal, mas por trás dessa luta carnal é a luta espiritual. Então, vejo isso. Por isso que também, voltando um pouco à aula passada, eu não tenho tanto problema hoje contra a ideia que nós temos no final da nossa folha hoje, né? Sobre a questão de possessão demoníaca. Se existe ou se não existe hoje. Porque eu sei, uma coisa eu sei, Satanás existe, Satanás trabalha, e nossa luta é sim contra as ciladas do inimigo, e também sei que Jesus é mais forte, né? Se existe um homem forte, Jesus é 1000 vezes mais forte. Então, vejo que todos os problemas têm a ver com o pecado e o inimigo, e a solução sempre em Jesus. Então, para mim, não tenho muito problema em classificar, né? Se o problema vamos dizer, né? Vamos falar do vizinho. O vizinho não está aqui, né? Vamos falar do vizinho. O problema é um vizinho que é carrancudo, o vizinho que briga com todo mundo, muito malvado, que não pensa em ninguém, e alguém pensa que esse vizinho é tão ruim que ele só pode ter um demônio, né? Ele é um endemoniado. Então, se é ou não é, uma coisa é certa, essas coisas boas não vêm de Deus, né? E esse homem precisa de Jesus, né? E Jesus é a solução para ele. Se o problema dele é o pecado dele, o orgulho dele, o egoísmo dele, ou se o problema é que ele realmente tem um demônio nele, né? Qualquer seja o problema dele, Jesus é a solução. É a palavra de Deus, de novo, oração em jejum, e a pregação do Evangelho para ajudar esse ser humano que está com esse problema, que às vezes pode até virar meu problema, né? Porque ele é meu vizinho, e eu acabo tendo esses conflitos. Não sei se eu estou falando muito. Pode falar, Flávio, eu vou ter que ligar o laptop na fonte. Pode falar, Flávio. Não, é engraçado que, às vezes, eu já vi casos de pessoas que são cristãs, que são da igreja, mas que, falando de vizinho, né? Mas que, na verdade, parece que é ele ou ela que é o endemoniado, porque eu acredito que não leu essa passagem de Efésios, né? O versículo 12. Nossa luta não é contra os pessoas. Contra os seres humanos, né? Então, às vezes o testemunho que a pessoa pode estar dando, né, para os vizinhos é que
eu sou macumbeiro, vamos supor, eu sou macumbeiro, mas eu não tenho as atitudes que esse crente aí tem, entendeu? De brigar, por exemplo, cai a bola de um menino no meu quintal, rasgar a bola, sabe? Essas coisinhas assim que a maioria mora em apartamento, né? Mas quem mora em casa geralmente tem essas, cai a pipa do menino, aí, enfim. Eu já vi muita situação assim na minha família, de parecer que, graças a Deus, está todo mundo melhorou bastante a situação. Acho que agora... Mas às vezes é o crente que faz essas coisas feias, né? É o crente que fala assim, porque ele é do mundo, porque ele se coloca numa situação, num pedestal, entendeu? Como se, eu oro, eu jejuo, eu estou com... fariseu, né? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com qualquer pessoa. A gente tem que ler mesmo a palavra de Deus e orar, porque nós aqui, por exemplo, temos um problema que o vizinho ele resolveu fazer um estábulo colado no meu muro. E eu não durmo, porque os cavalos eles ficam pateando a noite toda. E esse estábulo dele é ilegal, porque os cavalos sofrem, né? A gente sabe que sofre, mas aí fica todo mundo falando assim, denuncia. Eu falo, eu vou denunciar? Não, ele é feliz assim. Deixa ele ser feliz com o cavalo dele. Então, a gente ora que no momento que ele acordar, ele vai tirar os cavalos dali. E se não tirar, a gente vai para o outro lado e não está nem aí para os cavalos dele. Né? Mas se fosse... Mas que às vezes a gente fica com essa coisa assim, vou falar, Então, a gente se amansa e... Esse versículo foi bom para a gente também, nesse sentido. Amém. Vamos ver mais uma aqui. É só... não, tem mais duas aqui. É Mateus 15, 21 a 28. Jane, gostaria de ler? Posso sim. Mateus 15, do 21 a 28. Poderia tirar uma dúvida, Léo? Vamos tentar, versículo lá de Efésios? Então, quando fala de regiões celestiais, uma vez eu estava estudando, me passaram que eu entendi que essas regiões celestiais é nossa mente. Você que está é como se a gente estivesse lutando contra... Como é que foi que ele explicou? Como se essas regiões celestiais é como se fosse nossa mente lutando contra o mal. Tipo, coisas ruins nos nossos pensamentos. Então, a gente tem que revestir da armadura de Deus para poder combater a nossa mente e não pecar. Então, eu gostaria... essa passagem, Efésios 6, o que eu entendo, regiões celestiais, seria nos ares, né? Na atmosfera. Mas que a nossa luta contra o inimigo, que o campo de batalha é a mente, eu creio que sim. Eu acho que eu não usaria essa passagem em Efésios 6. Mas sempre fala, né, sobre renovando nossa mente, pensando nas coisas do alto. Certamente é aqui, né? Tudo começa aqui. Se o ladrão vai assaltar um banco, primeiro ele vai planejando na mente, né? Se sai um palavrão pela boca, esse pensamento, né, de falar palavrão começou na mente. E também se eu vou fazer as pazes com o vizinho, também começa aqui na mente, no coração, né? Começa dentro de nós. Então, aí que é a nossa luta, realmente, sem dúvida. Tá bom, obrigada. É porque, como eu entendia, desde que eu assisti essa aula, que a região celestiais era o campo de batalha, era a nossa mente. Por isso que eu estou lhe perguntando. O campo de batalha, acho que é a mente, mas regiões celestiais, eu penso que é o ar, né? Pode começar aqui dentro da sala mesmo, mas ou aqui, o céu azul. Acho que regiões celestiais não é o céu onde Deus está, né?
Seria o céu onde o avião está voando. Ah, sim. Tá, muito obrigada. Porque também nós estamos falando, em geral, né, nesse estudo espiritual, do mundo espiritual, sobre as coisas invisíveis. Sim. Né? Porque o invisível também é real, né? Até mais real do que as coisas materiais. Né? Que a caneta um dia vai deixar de existir. Mas o ser espiritual é um ser eterno. Como estava falando com 2 irmãos no domingo. Um dia eu vou falecer, vocês vão falecer. Essa mão aqui vai apodrecer. Mas o que nós somos continua, né? E a gente espera continuar com Deus. E não continuar sem Deus. Amém. Isso aí. Continuar com Deus, continua. Então é Mateus 15, 21 ao 28? Isso. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajude-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Interessante que essa passagem tem várias diferenças quando se compara com aquele outro do filho que se lançava no fogo. Mas, para mim, o tema central das 2 passagens é a fé, não é? Que essa mulher, ela é elogiada por Jesus pela fé que ela tem. E, para mim, também a fé que, no caso dela, anda de mãos dadas com humildade. Ela se colocou, né, numa posição bem baixa, mas disse, né, até os cachorrinhos, né, se alimentam. O dono alimenta. Me dá uma migalha que tá bom para mim. E Jesus elogiou a fé desta mulher. Mas voltando também para nosso estudo de hoje, aqui parece, né, que ter demônio é que traz males físicos, né? Que minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, não, a não ser que aqui seria talvez problemas psiquiátricos, né? Não sei exatamente como ela estava sofrendo. Que isso também é outra coisa hoje em dia, né? Até hoje minha esposa teve uma pequena discussão com uma pessoa se o crente pode ou não pode, ou deve ou não deve tomar um remédio antidepressivo, né? Que uma pessoa falou com ela, não, isso aí, o crente não vai tomar um medicamento assim, isso, Deus cura, Deus ajuda. Eu e minha esposa achamos, né, se nós vamos tomar um analgésico, uma dor de cabeça, uma dor na perna, por que também não tomar um remédio para ajudar com outros tipos de problemas, né? Não sei se eu estou fugindo muito do assunto. Não. Mas é uma coisa que me mais chama a atenção em quase todas essas passagens é que Jesus é a resposta, né? Jesus tem a solução. E Jesus traz a cura e a bênção
para esta mulher e a filha dela. Léo, Sim, eu acho que claro. não, eu acho super... Tem tudo a ver isso do remédio que você disse, porque eu acho que também as pessoas espiritualizam muito as coisas, entendeu? Tudo tem seu lugar. Deus instituiu um médico, é porque ele, né, permitiu, né, que se existe essa profissão. Ele estudou para isso. Então, também tem que orar, né? Não ficar viciado. Mas eu acho que não está... Porque tem coisa que não é mesmo coisa de demônio, é psicológico, são traumas já de infância. Todos nós trazemos tantas coisas, né? De tantos anos. Tem gente que não aguenta, porque segura, enfim. Sim. Mais alguém? Sempre que eu penso que nós vamos fechar a aula hoje, ainda tem mais pano para manga, né? Então, não faça planos, irmão. Não faça planos. Deixe com Deus. A Daisy levantou a mão. Pode falar, Daisy. Está quietinho no cantinho? Assim, né? Assim, na televisão, né, tem esses programas que falam muito, né, de expulsar demônios. Mas dá para saber se é demônio, né? Tem pessoas, Deus escolhe pessoas para saber se é ou não. Então, isso seria mais para a aula que vem, mas já vou falar algumas coisinhas que, pelo menos, eu penso assim. Uma coisa que eu tenho visto na televisão, eu creio que a maioria aqui já viu, o pastor de igreja fazendo tipo entrevista com o endemoniado, né? Fazendo um monte de perguntas. E isso não tem na Bíblia, né? Jesus nunca fez isto, né? Jesus, ele chega, fala, expulsa e acabou, né? Vamos ver lá aquela que eu citei hoje, 2 Tessalonicenses, está falando sobre, acho que a palavra lá que usa é o iníquo, não sei se é o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Cadê? Deixa eu ver. Não, capítulo 2. 2 Tessalonicenses 2, do 5 ao... Vou ler ao 12. Vou ler do 5 ao 12. Eu sei que estou lendo a mais, mas é bom ver no contexto. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, isso Paulo falando para os irmãos em Tessalônica, eu costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. 8. Então, será revelado o perverso, estou na NVI, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, e porquanto rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, não sei tudo isso tem a ver, Daisy, com a sua pergunta, mas o que eu vejo é que Jesus é a palavra final, né? A força de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus é tão grande
que não, essa coisa de ficar dialogando com o inimigo, ou que o inimigo vai ser uma luta grande, a gente não vê isso na Bíblia, né? Que onde Jesus está, onde a autoridade de Jesus está, falou e acabou. Né? Então, se existe, eu não vou dizer que não existe, né? Até foi uma pergunta que Evandro fez semana passada, né, Evandro? Mas se existe, Jesus, vamos orar a Deus, né? Vamos usar da oração e do jejum, e Jesus é mais forte e o problema vai se resolver. Né? Vamos ensinar a palavra para essas pessoas, né? Que aqui fala muito sobre que a verdade que nós usamos para combater o engano, para combater a mentira. Eu vejo essas duas armas, né? A oração e a palavra. Deus agindo contra o mal. E é claro que a pessoa tem que querer também, né? Pode falar, Daisy. Há muitos anos eu fui a uma igreja, né? Aí eles pediram para ir lá na frente. Aí eu fui. Aí eles me balançaram a minha cabeça. Eu fiquei muito assustada, né? Aí, né, faz aquelas coisas todas. Aí eu fiquei muito assustada nesse dia. Então falaram que você estava com demônio? Coitada. Isso é uma maldade, né, Daisy? Por isso que, assim, quando eu vejo, sim, não sei, né? A gente nunca pode julgar também se está ou não. Mas eu já passei por essa experiência, então fico meio que sem saber, né? Então, o que eu faço, Daisy, é tentar comparar a passagem bíblica, como foi, e o que eles estão fazendo hoje, né? Porque é para a gente imitar Jesus, imitar os apóstolos, e se eles estão fazendo bem diferente do que está na Bíblia, eu vejo que tem algo errado, né? Porque, de novo, né? Onde é que vem na Bíblia que vai ficar balançando uma pessoa, rodando uma pessoa? Isso a gente nunca vê, né? A única pergunta que tem, Léo, é Jesus perguntando qual é o teu nome. Sim, que está na Bíblia, né? Ali, penso eu, quando ele fala legião, eu creio que para Jesus mostrar para quem estava ali, e até para a gente, né? O tamanho do problema. E até revelando ainda mais a autoridade de Jesus, né? Porque se ele está lutando contra uma legião e consegue resolver o problema assim, né? Qual a força de Jesus, né? Mas foi uma entrevista que durou 5 segundos, 10 segundos. Por aí. Márcia? Com um sopro, né? Ele tem o poder de destruir, né? Posso ler um versículo aqui, uns versículos de Zacarias 3? Claro. Eu lembrei aqui que uma vez um irmão, há muitos anos atrás, eu falando sobre isso, aí ele falou, mas esse versículo, ele não falou em Zacarias, mas eu vi aqui no Google, é mais ou menos parecido. Era em João, Zacarias 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito
com que passe diante de ti a iniquidade, vestirei de vestes finas. Ou seja, quer dizer, na verdade, esse irmão disse para mim que toda vez que eu ver uma situação onde eu não tenha força contra o inimigo, vamos supor, eu vejo que uma pessoa está, né, endemoniada, ou que o inimigo vem agir contra a minha vida, e eu sempre faço essa oração, que o Senhor te repreenda. Tá bom. Entendeu? O Senhor que fez os céus e a terra te repreenda. Porque eu peço a Deus, né? Senhor, que tu repreendas esse... Isso, não Zacarias, quando eu faço esse... Na verdade, esse irmão, ele me deu esse versículo em João. Eu vou encontrar na próxima, eu vou tentar falar para vocês. Mas em 1 João, aqui está aparecendo para mim em Judas, mas eu vou lembrar, Deus vai me lembrar, se o Espírito Santo me tocou agora para falar sobre isso. Então, assim, eu já passei por muitas... Já assisti muitas situações assim. E eu acredito que essa passagem que o irmão me deu me ajudou muito. Eu não falo diretamente, mas se eu tiver que falar, eu falo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma oração aqui na minha casa, que eu vejo que tem alguma situação que eu percebo que o inimigo está entrando, aqui, graças a Deus, não acontece isso, mas em outros momentos eu sempre falava que o Senhor te repreenda, porque eu posso não ter autoridade, né? Mas Jesus tem. O nome do Senhor te repreenda. Eu acredito que nós temos que nos impor diante dele, porque como Jesus falou. Vocês têm que fazer, através do jejum e da oração, é através do conhecimento, da união com Deus e com Cristo, nós conseguiremos, sim, através da palavra e da autoridade, porque a casa é sua. Ali você é uma autoridade espiritual, ou não, né, instituída por Deus, e ele sabe disso. Agora, e aí, se você acha que não tem, é isso que ele falava para mim, esse irmão. Se você acha que você não tem autoridade espiritual para isso, peça que Deus repreenda ele. Porque ele sempre acusa a gente. Deus, eu não sei quem é. Paulo, eu sei quem é, mas você é quem? Né? Como a gente viu. E aí eu venho com essa, que o Senhor te repreenda. Filha, não fica... Vamos ler mais um versículo para encerrar. Já foi lido outros dias. Alguns irmãos já memorizaram. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo lembra? 1 João 4. A minha fala assim, 1 João 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Só que acho que está faltando uma palavra aqui, ou duas ou três palavras aqui. Muito, muito, muito maior, né? Do que aquele que está no mundo. Amém. Amém. Eu vou fazer meu próprio manuscrito da Bíblia, vou acrescentar 3 palavrinhas. Mas não pode acrescentar a palavra da Bíblia, né? Mas que é maior, né? Se preocupem com as coisas de Deus, que não vai ter tempo de se preocupar com outras coisas. Isso. Então, vamos orar aqui para que a hora voe. E quem precisa fazer outras coisas pode fazer. Eu vou ficando aqui se quiser, se tiver outras pessoas querendo conversar mais. Pai amado, Pai bendito, agradeço ao Senhor pelo privilégio. Estamos aqui com a Bíblia aberta, lendo, examinando, aprendendo. Continue, Pai, nos ensinando por meio do seu Espírito, usando também nossos irmãos para nos ajudar. Agradecemos, Pai, porque embora sabemos que o mal existe, que o inimigo existe, que os demônios existem, que o Senhor é muito maior, que o Senhor, quando clamamos ao Senhor para repreender, para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar a vitória é nossa em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito, tudo o Senhor ainda há de fazer. Nos dê força e também, Pai, como vimos hoje, aumente a nossa fé, que possamos confiar cada vez mais, todos os dias, colocando nossa confiança no Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caramba, vai dar 10